Olha, tem um pensamento que tem muito a ver com isso que a gente está falando. É do Schopenhauer, esse cara que tinha sempre um humor ácido. Ele dizia o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Putz, que maravilhoso E isso. é verdade. São as pessoas, Vilela, que mexem com a gente. São as pessoas que ficam aqui dentro da gente. Só isso. Só isso não, tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar todo santo dia o meu melhor remédio, a minha superdose diária. Não pensem vocês que eram comprimidos, remédios químicos, injeções, não eram isso. O que é? Eram remédios espirituais, eram remédios energéticos. E os remédios eram os cartazes dos meus pais, todos os dias. Eles não puderam ir para lá. Eles não puderam entrar no CTI, ficaram um bom tempo sem entrar. É? Eram as cartas que eu lia e relia diariamente, eram as fitas cassetes que meus amigos enviavam, que aquilo me dava uma força. E a turma toda do hospital, desde os médicos até os enfermeiros, a pessoa da faxina, comida, eles me passavam uma força. Isso tudo eu canalizava para uma única coisa que eu queria. Única. Eu vou sair daqui para dar um beijo e um abraço nas pessoas que eu mais amo. Era tudo que eu queria. Isso... A primeira pessoa que eu pude dar um abraço e um beijo foi no meu médico francês, Dr. Pierre Huguenot. Esse cara, o Vilela, ele ficava comigo todos os dias, me acompanhando, acreditando na minha recuperação, na minha reabilitação. Era um cara grosso, assim, com as pessoas, assim, mas um cara durão, mas que tinha um coração desse tamanho. Ele me passava essa energia. Eu só vou abrir um parênteses, que eu vou voltar a falar dele, mas quando eu perdi o meu pai, eu já morava em Belo Horizonte, e meu pai e minha mãe moravam no Rio, e vira e mexe eu ligava para o meu pai, falava 5 minutos com ele. No dia 4 de junho de 98, eu fiquei falando com ele quase meia hora. E era a Copa do Mundo da França, 98, aquele fiasco lá do Brasil e França e tal. A gente ficou falando muita coisa. Papai era um mineirão, papai mineirão da Zona da Mata, um cara que saiu de casa cedo, família humilde, ele foi estudar, foi ser irmão maristas no Colégio de Mendes, e faltando 6 meses para ele ser irmão marista, ele saiu de lá, foi para o Rio de Janeiro com Domingos Pascoal Segala, se lembram? Livro de português? Sim, foi claro, ele e o Domingos Pascoal para o Rio de Janeiro, fazer a vida deles lá. E papai eu adorava, um espirituoso. Bom, desliguei o telefone, falei quase 30 minutos com ele. 11 horas da noite, minha mãe me liga dizendo que meu pai tinha morrido. Morreu de repente, novo, 77 anos. E foi uma cacetada para mim, muito grande. Eu estou falando isso porque quando esse médico francês nos deixou há 8 anos atrás, Dr. Pierre Huguenot, aos 82 anos, o Vilela foi como se eu tivesse perdido meu segundo pai. É mesmo? Eu fiquei fora de sintonia por um bom tempo. E esse meu querido pai francês me fez ver desde aquela época uma série de coisas. E uma delas é do quanto é importante da gente trabalhar em equipe. Esse cara, ele era todo durão, ele chefiava uma equipe de médicos especialistas, radiologistas, laboratoristas, assistentes, enfermeiros, a turma da cozinha, a turma da limpeza. Essa turma toda trabalhava como se fosse um relógio suíço. Tal a precisão e a eficiência dessa equipe. E se não fossem eles acreditando na minha recuperação, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. O que é isso? Isso é equipe. Equipe trabalhando. Da mesma forma lá, os queridos comandantes e outras pessoas que estavam dentro da cabine, se não fossem... O que ia adiantar aquela reação que eu tive,
aquelas atitudes se não fossem eles de realizar aquele pouso de emergência. Eu não estaria aqui para contar essa história. Com E certeza. mais um exemplozinho é dos bombeiros. Eu estou ali dentro daquela fornalha no avião, chega aquela equipe maravilhosa, que eu estimo demais essa corporação, que são os bombeiros, seja onde for. O cara me tira lá de dentro. Se não fosse essa equipe, então isso tudo é equipe.